Para começar a parte de estudo quantitativo do estado gasoso, nós precisamos primeiro ter em mente o conceito de sistema. Então, sistema é a porção da matéria que está sob o nosso estudo. Então, esse é um conceito bastante amplo, porém ele tem que ser assim para não restringir o modo como o qual nós vamos atacar os problemas. Então, no caso dos sistemas gasosos, eu vou estar considerando a porção do gás dentro de um certo recipiente como o nosso sistema. O recipiente em si, em geral, não é o sistema, ele pode ser considerado em alguns casos, em geral não é. Em geral, o recipiente vai ser a fronteira que vai separar o sistema que nós estudamos da chamada vizinhança, que é o que está fora do nosso sistema. Certo? E por que é importante esse tipo de definição? Porque todo sistema ele tem caracterizado para si o que a gente chama de estado do sistema. O estado ele é um conjunto de funções matemáticas, ele é determinado, ele é definido como um conjunto de funções de estado também chamadas de propriedades. E essas funções de estado ou propriedades, elas têm valores bem definidos dentro de um estado. Então é importante pensar no seguinte: o que significa algo ser uma propriedade? Ou o que significa o termo propriedade? É uma característica do sistema, que pode ser medida, ou que pode ser atribuído um valor em uma escala bem definida. Então, por exemplo, vamos usar um exemplo do cotidiano. Eu posso ter uma pessoa ou um conjunto de pessoas como o meu sistema, certo? O que está sendo estudado. O que eu quero estudar dessas pessoas? Eu quero estudar a altura delas, a altura de cada uma dessas pessoas do meu sistema. A altura é uma propriedade? Sim, a altura é uma propriedade. Por quê? Porque ela tem um valor bem definido para cada uma das pessoas que eu estou considerando. Eu posso medir a altura em uma escala de metros, ou de polegadas, ou de pés, ou de jardas. Em qualquer uma dessas escalas, o valor é bem definido e ele é único. Não tenho mais de um valor para um mesmo estado, num mesmo instante do tempo. No entanto, eu poderia pensar em outros atributos para essas pessoas. Eu poderia pensar em peso, eu poderia pensar em massa, eu poderia pensar em, por exemplo, simpatia. Simpatia é uma propriedade? Não. Mesmo que eu possa dizer que uma pessoa é mais simpática que a outra, eu não posso atribuir simpatia um número, eu não posso atribuir simpatia um valor com uma unidade bem definida. A altura, ela tem um valor que é medido em comprimento, ou em metros, ou em jardas, ou em polegadas, qualquer que seja. Agora, a eventual característica simpatia é uma característica, digamos assim, qualitativa e não quantitativa. Não posso dar uma escala. Ou mesmo que eu dê, a minha escala não necessariamente reflete a escala que outras pessoas vão perceber para aquele indivíduo. Então, nesse caso, as propriedades precisam ter valores bem definidos. E, uma vez definidos, esse conjunto de valores de todas as propriedades de um sistema define o que é chamado de estado do sistema. Quando o passar do tempo não introduz mudança no valor das propriedades, significa que esse estado ele é um estado estacionário, ou seja, ele é um estado que não se modifica com o passar do tempo. Pode acontecer esse tipo de situação? Sem dúvida alguma. Se você tiver um gás dentro de um certo recipiente e as suas propriedades não mudarem, é claro que esse gás estará sujeito a um estado estacionário. Agora, se eu fizer alguma transformação com o meu estado gasoso, pode ser que uma, ou mais de uma, ou eventualmente até todas as propriedades do meu sistema mudem. Isso não significa que os valores não serão bem definidos. Cada valor de cada propriedade é definido em cada instante do tempo. Agora, à medida que o tempo passa, esses valores das propriedades podem mudar. Então, a gente teria um estado que seria não estacionário. Tudo bem? É diferente eu falar em função de estado, porque... É diferente não, o termo função de estado, ele significa que o valor daquela propriedade depende unicamente do estado, e não da maneira como eu atingi aquele estado. Certo? Então, seria o equivalente a você ter, por exemplo, uma montanha, né? Tem aqui um pouquinho de neve, e aqui está o cume da montanha, e aqui embaixo tem um sujeito.
Digamos que a altura desta montanha aqui seja 6.000 metros. Quando a pessoa percorre da base até o cume, a altura dessa montanha, qual foi o ganho de altura que ela teve? 6.000 metros. Então, 6.000 é a altura da montanha. Agora, essa pessoa, para chegar aqui em cima, ou ela subiu em linha reta, ou ela fez em espirais, ou, de repente, ela veio até aqui, atravessou a montanha e depois subiu pelo outro lado. Cada um desses caminhos tem uma distância percorrida diferente. Então, o caminho percorrido não é uma propriedade, porque ele não depende apenas do estado inicial e final, mas ele depende da sequência de estados que foram percorridos entre o estado inicial e final. Então, a altura que eu estou em relação ao referencial é uma função de estado, é uma propriedade, porque não depende do caminho que eu percorri, depende apenas do final e do inicial. Agora, a distância percorrida é uma chamada função do caminho, e não função de estado, função do caminho ou função do processo. E as funções do processo dependem da evolução dos estados. Tudo bem? Nós vamos se concentrar apenas nas chamadas funções do estado, apenas nas chamadas propriedades do meu sistema. As propriedades podem ser, em geral, classificadas de maneira bastante simplificada de dois tipos, chamadas extensivas e chamadas intensivas. Propriedades extensivas, como o próprio nome diz, elas dependem da extensão que eu faço à medida. Então, quer dizer, vamos imaginar que eu tenha um sistema que seja assim, e eu divida esse sistema em 4 regiões. Então, região A, região B, região C e região D. O volume total desse sistema, ele é a soma dos volumes de cada uma das suas regiões. Certo? Volume. Então, quer dizer, a propriedade é extensiva porque o valor do volume depende se eu estou medindo apenas nessa extensão da região A, ou se eu estou medindo na região A mais C, ou A mais B, ou se eu estou medindo no sistema como um todo. Então, o volume é uma propriedade extensiva, ele depende do tanto do sistema que eu estou considerando. O volume de um copo d'água ou o volume de uma piscina cheia com água é diferente. Então, isso significa que a distância ou a extensão na qual eu faço a medida interfere no valor da propriedade. Uma outra propriedade que poderia ser classificada como intensiva é a massa, medida, por exemplo, em gramas, ou a quantidade de matéria que é medida em mol. Então, quer dizer, tanto a massa quanto a quantidade de matéria, elas são propriedades extensivas, porque da mesma forma que o volume é a soma dos volumes das partes, a massa de todo o sistema é a soma da massa da região A massa na região B, mais a massa na região C, mais a massa na região D. O número de mols do sistema todo é a soma do número de mols em cada uma das etapas, em cada uma das partes. Então, eu preciso definir tanto a extensão da medida para definir o valor da propriedade. Não é a mesma situação, por exemplo, para uma propriedade intensiva. A propriedade intensiva, como o próprio nome diz, ela não depende da extensão. Ela é intensiva ao sistema, ela é intrínseca do sistema. Isso significa que ela não é definida numa extensão, ela é definida num ponto. Cada propriedade intensiva é definida em um único ponto do sistema, sendo que infinitos pontos compõem aquele sistema, seria uma somatória. Quais são as propriedades intensivas mais facilmente visualizadas para o gás? Temperatura e pressão. Temperatura e pressão são ambas propriedades intensivas, porque se eu coloco um copo com água ao lado de uma piscina cheia d'água, pode chegar uma situação em que o copo esteja a água no copo esteja na mesma temperatura da água na piscina. Isso é perfeitamente razoável. Se eu deixar um copo por muito tempo ao lado de uma piscina, eles vão adquirir o equilíbrio térmico com o ambiente e ambos estarão à mesma temperatura. A temperatura não depende de a água ser apenas um copo ou ser uma piscina toda. A temperatura vai ser a mesma.
Mesma coisa a pressão. A pressão, num determinado ponto do sistema gasoso, ela não depende se eu tenho um sistema grande ou um sistema pequeno. A pressão ela é intensiva ao sistema. E uma forma clara de visualizar isso daqui é pensar o seguinte: tanto massa quanto volume são propriedades extensivas. Agora, a divisão de massa por volume me resulta a densidade do sistema. E a densidade é uma propriedade intensiva. Toda vez que eu divido duas extensivas, eu posso encontrar uma intensiva. Por quê? Porque se essa daqui depende na extensão do sistema, o sistema cresce, ela cresce, mas essa daqui vai crescer também e na mesma proporção, porque ambas se referem ao mesmo sistema. Então a taxa de crescimento de ambas é a mesma e se cancela. Por isso que dá uma propriedade que não depende da taxa de crescimento do sistema. Ou seja, se a densidade é a divisão de duas extensivas, eu posso pensar tanto em temperatura quanto em pressão, como potencialmente podendo ser descritas pela divisão entre duas propriedades extensivas. E isso é verdade. Nós podemos definir tanto temperatura quanto pressão em termos de duas propriedades extensivas do sistema. A temperatura talvez não seja tão fácil visualizar quais seriam essas duas propriedades, mas eu garanto que existe como definir temperatura em termos de duas propriedades extensivas. Isso seria visto numa disciplina um pouco mais avançada. Então é importante que a gente saiba classificar as propriedades do gás de acordo com essas duas e tendo em vista quais são as principais, ou na verdade essa daqui, né? As principais propriedades do sistema gasoso. A temperatura, em geral, não é uma definição muito rigorosa, mas por um curso de Química Geral ela é suficiente por enquanto. Ela vai ser vista como uma medida indireta do grau de agitação das partículas. Quanto mais agitadas elas estão, maior a energia cinética dessas partículas. A energia cinética pode ser medida indiretamente, ou em outras palavras, ela pode ser correlacionada com a medida da temperatura do sistema. Tudo bem? E a medida de pressão, no entanto, ela tem um valor muito mais direto, certo? Um valor que pode ser determinado através de alguns equipamentos e que a primeira medida introduzida de comparação da pressão de um determinado sistema com uma pressão de referência, então foi a medida do experimento de Torricelli, que a gente vai ver em seguida.